Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. O desafio de preservar a sã doutrina. E é sobre isso que nós vamos falar. O desafio de preservar a sã doutrina. Eu vou ler apenas 2 versículos agora, do capítulo 5 de Deuteronômio. Vou ler os versículos 25 e 27. Mas você vai manter o texto aberto, porque nós vamos discorrer nos versículos 22 a 29. Certo? Versículo 25 diz o seguinte: agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Versículo 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos, preservando a sã doutrina. O grande desafio da igreja dos nossos dias, e sempre será um grande desafio em todos os tempos. Irmãos, na história da igreja, houve 2 grandes movimentos, que foram os mais importantes da história do homem. O primeiro foi o cristianismo do primeiro século, que difundiu o evangelho de Cristo, tendo como grande teólogo o apóstolo Paulo. O segundo movimento foi a reforma protestante do século XVI, quando Deus levantou homens como Lutero, Calvino e outros, para derrubar os erros de uma igreja desviada da verdade. Como vocês sabem, a reforma protestante originou-se num contexto em que a mensagem central das Escrituras, isto é, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, tinha se perdido gradativamente. Nesse contexto, a autoridade infalível sobre a igreja de Cristo e sobre todos os homens não era somente a Escritura. A igreja romana colocava a palavra do Papa, as decisões dos seus concílios e a tradição, uma tradição degenerada em tradicionalismo, e ela colocava essas 3 coisas, a palavra do Papa, as decisões conciliares e a tradição da igreja, em pé de igualdade com a Escritura, ou até mesmo acima da autoridade da Escritura. Isso fez com que os reformadores brandassem em alta voz que somente a Escritura é a única autoridade infalível dentro da igreja. Que somente a Escritura é a única régua que pode medir, a única balança que pode pesar as ações dos homens, o único livro que pode dizer o que é verdade e o que é mentira. Com base nestas afirmações, os reformadores estabeleceram o princípio da sola Escritura, num retorno às Sagradas Escrituras, num retorno à sã doutrina. Como diz Lutero em seu hino Castelo Forte, sim, que a palavra ficará
sabemos com certeza. Essa era a grande luta dele. A palavra ficará, sabemos com certeza. Irmãos, a ênfase dos reformadores na autoridade, no poder e na clareza das Escrituras continua relevante para os nossos dias. Vivemos num contexto em que o povo de Deus repudia a sua voz, preferindo ouvir a voz de homens. O texto de Deuteronômio, capítulo 5, 22 a 29, mostra que isso não é coisa nova. Isso não é coisa somente dos tempos da pandemia do Covid. Isso tem se acentuado cada vez mais. Provavelmente, a pandemia deixou isso mais claro. Mostrou esse lado feio da igreja, esse lado ruim, esse lado frágil. Mas isso não é apenas coisa dos nossos dias. O texto de Deuteronômio, capítulo 5, 22 a 29, narra o que aconteceu após Israel receber de Deus os 10 mandamentos no Monte Sinai. Grave bem isso. O texto narra o que aconteceu após Israel, ou o povo de Deus, receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Vamos atentar para algumas circunstâncias desse momento. O povo de Israel estava acampado junto ao Monte Sinai, quando subitamente foram cobertos por uma terrível escuridão. Esta escuridão era acompanhada por um incrível fogo flamejante. Você está raciocinando comigo? Você está imaginando essa cena? O Monte Sinai, uma grande escuridão, essa grande escuridão acompanhada por um incrível fogo flamejante. As montanhas que cercavam os israelitas estavam incandescentes. E o fogo sobrenatural consumia tudo que estava à vista. Trovões explodiam como se a terra estivesse se dividindo em duas. E do meio de tudo isto, Deus falou ao povo de maneira audível. Vejam comigo o versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Isso aqui, Moisés está fazendo uma narrativa do que aconteceu tempos atrás. Nunca, meus irmãos, um sermão como este foi pregado, nem antes nem depois. O pregador era o próprio Deus, era Deus falando de forma audível ao povo. O Monte Sinai é seu púlpito. A glória do Senhor apareceu diante dos olhos de todo o povo. E observem uma coisa: enquanto acontecia a escuridade, o fogo sobrenatural, relâmpagos, trovões, tremores, os israelitas estavam paralisados de medo. Estavam convencidos de que morreriam antes que a voz de Deus parasse de falar. Eles estavam achando que estavam suspensos sobre a boca do inferno. Tamanho era o terror daquele momento. Finalmente, a voz silenciou. Que alívio para aqueles homens, hein? Os relâmpagos cessaram, os tremores pararam, a escuridão desapareceu e logo o sol começou a brilhar. As pessoas começaram a olhar em volta
e viram que todo mundo ainda estava vivo. Talvez dissessem umas para as outras: foi um milagre. Eles haviam ouvido a voz real e audível de Deus e viveram. É claro, meus irmãos, que assim que cessou essa manifestação incrível, os anciãos e os líderes das tribos de Israel convocaram uma reunião. Era de se esperar que esta fosse a maior reunião de louvor, de gratidão, de exaltação de toda a história da humanidade. Todos podiam testificar a experiência gloriosa, transformadora, que Deus lhes havia dado através da sua palavra. Porém, meus irmãos, esta reunião não aconteceu como imaginamos. A síntese de tudo o que aconteceu está bem resumida num versículo. Aí, o momento original mesmo do acontecimento, Êxodo 20, versículo 19, resume bem o que aconteceu. Diz assim o texto: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. A resposta deles, meus irmãos, foi totalmente incompreensível. Por quê? Eu pergunto, por que alguém haveria de reagir desta maneira diante de um milagre tão glorioso? Deus se comunicando com o seu povo. Por que nestas circunstâncias alguém recusaria ouvir a voz de Deus, preferindo ouvir a voz do homem? Deixe-me agora contextualizar a pergunta. A semelhança do povo de Israel, porque tantos crentes repudiam ouvir a voz de Deus, desprezando a obrigação que tem de preservar e perseverar na sã doutrina que uma vez foi entregue aos santos. E eu digo por quê. Vou dar duas razões nesse instante. Primeira, porque muitos desses crentes têm pecados ocultos em seus corações. É por isso que repudiam a palavra de Deus. Repudiam ouvir a voz de Deus. E vai ouvir a voz dos homens. Os israelitas possuíam pecados ocultos em seus corações. Eles adoravam secretamente a ídolos. Atos, no capítulo 7, versículo 43, diz que eles, ao invés de adorar a Deus, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizeram para adorar. É inacreditável, meus irmãos, mesmo depois de tudo que Deus fez por eles, eles ainda não tinham se livrado de sua horrível idolatria. Seus corações ainda permaneciam no Egito idólatra. Atos, no capítulo 7, 39, diz que eles não quiseram obedecer a Deus, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Você agora compreende porque a voz de Deus fez com que aquele povo tremesse e pensasse que iam morrer? A resposta é simples. A razão pelo qual acharam que iam morrer era porque eles estavam na presença de um Deus santo, poderoso, e não diante de um ídolo qualquer, sem vida, esculpido. A consciência lhes atormentava e o Espírito Santo os convencia do pecado da idolatria. O problema é que eles queriam tudo, menos deixar os seus ídolos. Fugir de Deus e de sua palavra parecia a melhor alternativa para aqueles corações idólatras. Então, observem uma coisa interessante.
A esta altura, aquele fogaréu incrível havia desaparecido. O terrível e ruidoso trovão e os relâmpagos sobrenaturais tinham acabado. E a espantosa voz de Deus silenciara. Agora então os líderes foram até Moisés. Vamos ver o que eles dizem a Moisés. Acompanhe comigo, capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24. Agora apenas a parte A. Eles foram até Moisés e eles disseram, e dissestes, isso aqui Moisés está narrando, e dissestes, aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Que maravilha, meus irmãos! Eles confessaram, disseram que Deus manifestou a sua glória, a sua grandeza, e que eles ouviram a voz de Deus do meio do fogo. Em outras palavras, eles dizem, vimos o quanto o Senhor é grande e glorioso, e fomos privilegiados em ouvir a sua voz audível. Até aqui tudo bem, meus irmãos. Que atitude bela, que atitude maravilhosa. No entanto, a seguir, vem uma das argumentações mais estranhas de toda a Bíblia. 5:24, parte B, e até o 27, vejam. Eles dizem assim, hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Se vocês não morreram antes. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque não há ninguém de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo. Observem a proposta que eles fazem a Moisés. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Interessante estas palavras. Mas o Senhor sabia o que estava em seus corações. O que estava na boca era uma coisa, em seus corações era outra. Versículo 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, Moisés está revelando a eles o que o Senhor disse. Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Deus, em outras palavras, está dizendo, as palavras do povo soam bem, porque conhecem o linguajar religioso certo. A linguagem é de um povo humilde, de um povo obediente, como se possuíssem o genuíno temor de mim. Porém, a seguir, o Senhor nos dá uma dica quanto ao que realmente está acontecendo. Vejam o versículo 29. O Senhor diz assim, quem me dera que eles tivessem tal coração. Quem me dera, né? Que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A verdade, meus irmãos, é que eles honravam a Deus com os lábios, mas seus corações estavam distantes dele. O povo de Israel, insensível e endurecido, ignorava a voz audível de Deus em toda a sua santidade e majestade. Aí vem uma pergunta, como Israel foi capaz de cometer tamanha loucura? E a resposta é simples, meus irmãos, o problema é que eles tinham pecados ocultos em seus corações e temiam ser desmascarados pela palavra de Deus. Israel queria viver cultuando seus ídolos e ao mesmo tempo aparentando religiosidade. Eles queriam qualquer coisa, até Deus e as suas bênçãos, só não queriam deixar seus ídolos. Eu pergunto, isto tem sido diferente nos nossos dias? E a resposta é não, não, não. Muitas igrejas têm agido do mesmo modo daquele povo no deserto. Elas repudiam a palavra de Deus por aquilo que está expresso no coração da sua membresia.
Eles perderam o conceito bíblico da majestade e da autoridade de Deus, conforme expressos na sua palavra. Essa deficiência converteu a Bíblia num livro de autoajuda, que garante transformar as pessoas num sucesso. Não é sem razão que a pregação, na maioria dessas igrejas, tornou-se como um apêndice no culto público. Não é raro que em tais cultos se ouça pouquíssimo a leitura da palavra de Deus, fragmentos, pouco ou nenhuma exposição das Escrituras. A centralidade está na música e não na palavra de Deus. A verdade é que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E sim, que a sua voz seja ouvida. Aliás, em muitos cultos, depois de cantar por 1 hora, não há mais tempo para a mensagem do pregador. O culto é confundido com entretenimento. Mas isso parece não incomodar muita gente. Ouvir Deus para essas pessoas não é importante, mas falar de Deus, isto sim é bom, porque dá a impressão de espiritualidade, de que algo muito espiritual está sendo feito naquele instante. As pessoas estão fechando os olhos, quem sabe subindo aos céus. Mas agindo dessa maneira, preste bem atenção, eles procuram se proteger, mantendo Deus à distância, não deixando a sua voz soar em seus corações. Infelizmente, a cada dia, a pregação tem perdido a sua importância, até mesmo em igrejas históricas, oriundas da Reforma. Há uma ênfase na voz interior e na experiência subjetiva, como princípio norteador da interpretação da Bíblia. Certo teólogo reformado disse assim: onde a palavra de Deus é pregada e ouvida, aí está a igreja de Deus. Onde a palavra de Deus não é pregada, a igreja não está presente. E onde a palavra de Deus é adulterada, a igreja deve arrepender-se ou morrerá. Irmãos, quando a palavra verdadeiramente é pregada e rejeitada, isso é um mau sinal. Calvino diz que a pregação não deve ser rejeitada, ela deve ser entendida como palavra de Deus para nós. Recusá-la é o mesmo que rejeitar o Espírito. Irmãos, rejeitar a palavra de Deus é rejeitar a Deus. A igreja dos nossos dias, eu pergunto, deseja ouvir a palavra de Deus? Quando eu falo igreja, a igreja de forma geral. Ela deseja ouvir os absolutos de Deus? A resposta é não. Os homens e mulheres dessa igreja querem ouvir mais o reflexo de seus desejos e pensamentos, a homologação das suas práticas, do que a palavra profética de Deus. Assim sendo, a palavra que deveria ser pregada profeticamente como assim diz o Senhor, com demasiada frequência, tem sido pregada de forma açucarada para atender os apetites e os devaneios de um povo que ama mais a dádiva do que o doador. O fato é que essa geração incrédula sempre rejeita a palavra profética, a sã doutrina. Eles se prostram diante dos ídolos que colocaram em seus corações, que adoram e satisfazem os desejos desses ídolos. Eles são idólatras, pois tomam qualquer coisa como seu fim e felicidade,
ao invés de buscar a Deus. Como se alguma coisa abaixo de Deus lhes pudesse fazer felizes sem Deus. Ou como se Deus não poderia lhes fazer feliz sem a adição de algo mais. Assim, meus irmãos, diminuem e tornam vil o único que pode lhes fazer verdadeiramente feliz. Eles agem do mesmo modo daquele povo no deserto, recusando-se a ouvir a palavra de Deus. E fazem tal coisa porque vivem uma vida cristã apenas de aparência. Por baixo da capa de piedade e religiosidade, muitas vezes está uma vida de pecados ocultos, que teme ser desmascarada pela palavra de Deus. Eles não têm compromisso real, sincero com a sã doutrina. Na verdade, a vida cristã dessas pessoas não passa de uma farsa. Daí a razão para rejeitarem a palavra de Deus. Daí a razão para não preservarem a sã doutrina. Porque muitos crentes repudiam ouvir a voz de Deus. Primeira razão, porque eles têm pecados ocultos em seus corações. Segunda e última razão, porque eles querem ouvir uma voz mais agradável. Eles querem ouvir uma voz mais agradável. Israel insistia em ouvir uma voz mais agradável. Quando os anciãos de Israel disseram: precisamos de uma mensagem mais leve, caso contrário morreremos, eles estavam certos. Eles estavam certos. Porque toda vez que alguém se coloca sob a pregação do Espírito Santo, ouvindo a ungida e convincente e fiel palavra de Deus, certamente morrerá. Certamente vai morrer. Isto é, vai morrer para os seus pecados, morrer para o próprio eu. Infelizmente, atualmente, milhares de crentes não desejam esse tipo de morte. E se aglomeram para ouvir pregadores que falam de vãs esperanças e das visões do seu próprio coração. Esses crentes não sabem distinguir a genuína pregação. Eu, às vezes, só me dá vontade de chorar quando algumas pessoas chegam para mim dizendo: pastor, o senhor ouviu, fulano de tal, viu que pregação maravilhosa. Eu não acredito num negócio desse. Não sabem distinguir a genuína pregação da mesclada, da manipulada, da pregação falsa. A verdade é a seguinte: nenhum crente que esteja escondendo o pecado no coração, alguma vez vai querer espontaneamente ouvir uma palavra santa que exponha o seu pecado. Essa pessoa sempre fugirá da voz da verdade proveniente do Espírito Santo. Nestas horas, irmãos, o coração idólatra diz assim ao homem: fale tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. Essa pessoa sempre vai buscar algum pastor que seja flexível diante do seu pecado. Sempre vai buscar alguma igreja, alguma pregação que seja flexível diante do seu pecado e que ofereça conversinha suave, pregações bajuladoras. A Bíblia, para essas pessoas, há muito deixou de ser suficiente. Com facilidade, o tema, o que a Bíblia diz, é substituído pelo tema eu acho assim. Como se a própria pessoa tivesse mais sabedoria e discernimento do que Deus. Esse tipo de comportamento afronta a suficiência da palavra de Deus. É aí que vemos que para algumas pessoas, ouvir a palavra de Deus é um grande problema. E muitos aproveitaram a pandemia para fugir. Porque a voz de Deus desafia, a voz de Deus exige mudança.
No entanto, eles querem comodidade e estabilidade. A voz de Deus ordena que eles abandonem os ídolos do coração. No entanto, eles querem que Deus os abençoe no meio da idolatria instalada em seus corações. E ai dos profetas que lhe advertem, dizendo a verdade. Eu pergunto, qual foi a dura mensagem que a voz de Deus trouxe ao seu povo no Monte Sinai, quando da entrega dos 10 mandamentos? Deus simplesmente disse isto: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto. Deuteronômio 5, 6, 9. Aqui estava a pura e não adulterada palavra do Senhor, vinda diretamente de sua boca. Ela deveria ter mandado o povo voando às suas tendas, para esmagar suas imagens gravadas. Ela deveria ter mexido em seus corações e os colocado de joelhos. Em vez disto, gritaram: chega de trovão, chega de fogo, chega de terremoto, chega de voz audível falando com a gente. Arranjem um porta-voz igual a nós e deixem que ele fale conosco. E aí, vamos ouvi-lo e vamos obedecer tudo o que ele está falando. Na verdade, queremos ouvir a voz do homem. Deus, então, meus irmãos, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, vai atender ao pedido de Israel. E Deus faz isso de duas maneiras. Primeiro, Deus falaria ao seu povo através de homens pelos primeiros 1500 anos. Usaria profetas, juízes, videntes e reis como seus justos porta-vozes. Geração após geração, Deus fez exatamente o que o povo pediu, pois falou eles através de homens. E qual foi o resultado disso? Há uma síntese do resultado disso no texto de Jeremias 7, 25 e 26. Ele diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, até a época lá de Jeremias, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. Geração após geração, sempre fazendo pior do que aquela que antecedia. Em sua misericórdia, Deus falou ao seu povo de todas as maneiras possíveis, ademoestando, solicitando, amando, ameaçando, e falou tão claro que não poderia haver engano quanto aos seus desejos. Mesmo assim, o povo continuamente se fez de surdo para ele. Mas Deus falaria ao seu povo de uma segunda maneira. Ele prometeu lhes enviar um profeta, e passariam 1500 anos desde a cena do Monte Sinai até que esse homem aparecesse. Este profeta é Cristo. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Deuteronômio, capítulo 18, 15 a 19, conforme Atos 7, 37. Na nova aliança, Deus escolheu falar ao seu povo através de Cristo. Como diz Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, 2 parte A, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias é um período que compreende
o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nos falou pelo Filho. Eis o ponto principal de tudo isso, meus irmãos. Deus ainda fala claramente conosco. Fala pelo Filho, e o Filho está revelado na palavra. Sua voz celestial está soando poderosamente por toda a terra. E esta voz vem através de um homem, Jesus Cristo. Atentem comigo, agora eu quero que você acompanhe esse texto. As palavras de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 25. Hebreus 12, 18 a 25. O escritor de Hebreus diz o seguinte, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Versículo 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Vocês não estão mais ali diante do Monte Sinai. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Escute agora o 25. Tendes cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Meu irmão, quando falamos a palavra de Deus, é Deus do céu falando. Você entendeu o alerta desta passagem? Tenha cuidado para não repudiar a palavra. Dia após dia você está ouvindo aqui a palavra do alto, a palavra genuína, a palavra verdadeira. Essa é a aplicação direta para esta igreja. Tenha cuidado em ouvir e atender esta palavra. Porque todo aquele que repudiar esta palavra será chamado a prestar contas. E eu concluo dizendo o seguinte: infelizmente e inegavelmente, por repudiar a Escritura, a igreja oriunda da Reforma voltou aos pecados de Roma. As indulgências não estão mais nas mãos de Roma. Estão com mais ênfase nas mãos dos pregadores da prosperidade. Mas há o outro lado da moeda, meus irmãos. As artimanhas de Satanás, as sutilezas de Satanás estão sendo pregadas dos púlpitos de igrejas históricas com tradição reformada. São igrejas e ou denominações que já abandonaram conscientemente as confissões reformadas. E até mesmo adotaram teologias e práticas que, inclusive, negam radicalmente a sua herança espiritual. Irmãos, é tempo de proclamarmos em alto e bom som que nenhuma voz na igreja de Cristo
pode se elevar acima das Escrituras. E o bastão agora está em nossas mãos. E nos compete enfrentar o desafio de preservar. E eu acho melhor dizer perseverar, porque é o próprio Deus que preserva a doutrina na sua igreja. De perseverar na sã doutrina, na vida da igreja e na nossa própria vida. Cristo é o cabeça da igreja e ele a governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Portanto, gravem isso. Nenhum líder, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Só a Escritura, somente por ela, Deus nos fala de maneira autoritativa e final. E, portanto, a nossa consciência está cativa somente à Escritura. Parafraseando Lutero, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos em Tuas mãos. Somos a Tua igreja e temos um grande desafio, Senhor, de perseverar na sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina que de uma vez e por uma vez foi entregue aos santos. Em nós mesmos não temos essa capacidade. Os ataques são de todos os lados e são acima das nossas próprias forças. São externos e internos. São lobos vorazes que se levantam no seio da própria igreja, deturpando, distorcendo a Tua palavra, ignorando, desprezando, arrebanhando outros nesse entendimento nefasto. Ajuda, Senhor, os líderes da Tua igreja nessa batalha, nessa luta. Ajuda o pastor Márcio com a sua liderança aqui, a mim, os demais pastores que aqui estão, a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, sabendo que nos compete sermos fiéis à Tua palavra. O bastão está em nossas mãos. Temos que correr olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou toda a afronta, toda a vergonha da cruz do Calvário. E nós ainda nem lutamos até derramar o sangue. E já estamos desanimando, tamanha oposição que enfrentamos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos sustém em Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.